A ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é muito bom. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela sua graça, pelo seu amor. Obrigado pelas misericórdias do Senhor que se renovou sobre as nossas vidas. Que o Senhor esteja cuidando de nós, dos nossos familiares. Que o Senhor seja a bênção e a graça sobre as nossas vidas e a vida daqueles que amamos, Pai. Que o seu amor encha os nossos corações e transborde para tocar na vida daqueles que estão ao nosso redor, para que o seu nome seja exaltado e glorificado sempre, Pai. Te peço pelo nosso país, que o Senhor venha estar manifestando a tua glória, o teu poder, que o Senhor venha estar despertando, Pai, a tua igreja, principalmente os líderes da tua igreja, Pai, para que eles venham ver o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor está preparando, Pai, para que este avivamento que o Senhor prometeu através dos seus profetas comece, Senhor, comece. Seja também ali com Israel, que o Senhor traga paz para aquele lugar, que o Senhor comece a quebrantar o coração do povo judeu para que eles venham conhecer Jesus como o Messias, Senhor, para que a sua volta seja iminente, para que possamos desfrutar da eternidade ao seu lado, Senhor. Espírito Santo, vem nesta manhã ministrar aos nossos corações através da tua palavra. É uma palavra pesada, é uma palavra de difícil entendimento, mas que é necessário para que a gente aprenda e entenda qual o real significado de obediência e de adoração ao Senhor. E quando nos afastamos do Senhor, como as consequências são terríveis. Então, nos ensina, Senhor, a guardar a tua palavra, nos ensina a ter compreensão do que aconteceu e por que aconteceu, para que o seu nome seja exaltado, para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja adorado, porque teu é o poder e a glória para sempre, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje eu vou ter que ligar no meu celular, porque minha internet não quer funcionar aqui, o aplicativo. Que louco. A gente parou em Juízes 16. Vamos ler Juízes 16. Uhum. A gente leu, então, tá lendo o livro de Juízes. E esse é o último juiz, né? Sansão. E a gente viu que a mãe dele foi abençoada por um anjo, né? O anjo veio, o anjo do Senhor veio e falou que ela ia ter um filho e ela era estéril. E aí ela teve. Aí o marido dela, né, foi lá e provou o anjo e eles descobriram que eles viram Deus. E então, Sansão, desde o ventre da sua mãe, ele era nazireu. Nazireu é um voto que eles fazem, né? Que ele não pode tomar vinho, nem nenhuma bebida forte, não pode cortar nem cabelo e nem a barba, e alguns tipos de comida, não pode tocar em morto, tem um monte de coisa que ele não pode fazer. E a gente vê que Sansão descumpre algumas coisas. E a gente vê como o Sansão também é imaturo, por ser um homem formado, já querendo casar. A gente vê a imaturidade e a infantilidade dele. E a gente vê como Deus usa essa imaturidade de Sansão também para poder provocar os filisteus, porque na verdade Deus queria era arrancar os filisteus daquele local e usou Sansão e essa imaturidade dele, a ponto dele pegar 300 raposas, tacar fogo nelas e tacar fogo num campo. E a gente vê o poder de Deus sobre Sansão, o Espírito Santo se manifestando sobre a vida dele, e ele sozinho matando também 1000 filisteus. E a gente vê como um homem forte também precisa se depender de Deus, porque a gente vê Sansão ali também, depois de matar 1000 filisteus, quase morrer de sede, porque não havia água naquele lugar. E aí então Deus faz jorrar água para ele, ele bebe e não morre. E aí a gente vê a história de Sansão se encaminhando para o final. E aí a gente vai para o segundo casamento de Sansão, né? Porque o primeiro ele não deu conta, ele não consumiu, ele fez bobeira. E é com Dalila. E aí a gente começa Juízes 16. Dalila foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta. Dali, Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela.
O povo de Gaza soube que Sansão estava lá. Então eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão na porta da cidade. Ficaram em silêncio, pensando: vamos esperar o amanhecer, então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Depois se levantou e arrancou o portão da cidade com os batentes e as trancas. Pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte, que está em frente da cidade de Hebrom. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soroque. Então, os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ele. Eles disseram assim: dê um jeito de Sansão contar a você porque ele é tão forte e como é que o poderemos dominar, amarrar e deixar sem defesa. Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Então Dalila pediu a Sansão: por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que ele deve fazer? Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de aço novas que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas de arco, novas, que ainda não estavam secas. Ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos, esperando no outro quarto. Então gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E ele arrebentou as cordas do arco como se fossem fios de linha queimada. Assim, eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Então Dalila lhe disse: até agora você mentiu e caçoou de mim. Por favor, me diga como é que alguém pode amarrar você. Sansão respondeu: se me amarrares com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí Dalila pegou as cordas novas e amarrou os braços de Sansão. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Os homens estavam novamente escondidos, esperando no outro quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. E Dalila disse: você continua mentindo e caçoando de mim. Diga, como é que alguém pode amarrar você? E ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças do meu cabelo e prendê-las como um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear e prendeu-os com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Mas ele se levantou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. Então ela disse: por que você diz que me ama se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes. Até agora não me contou por que é tão forte. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais e acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida, chamou um homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Ali Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei
como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e ofereceram um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Eles contavam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao Deus Dagom. Assim, nosso Deus entregou nas nossas mãos o inimigo que destruiu a nossa terra e matava muitos dos nossos. No meio daquela alegria, disseram: chamem Sansão para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Depois o colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão: deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus estavam lá. Havia no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres, olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. E Sansão orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que lembre-se de mim. Por favor, dê-me força só mais dessa vez. Deixe que eu de uma só vez me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Então agarrou as 2 colunas do meio e sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. Em seguida, deu um empurrão com toda a força, e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim, Sansão matou mais gente na sua morte que durante a sua vida. Os irmãos de Sansão e de toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e sepultaram em Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos. Então a gente vê, eu tava domingo eu tava conversando na casa do meu sogro, eu não gosto da história de Sansão, eu acho ele imaturo, eu não gosto da história dele. As atitudes que ele toma, o posicionamento que ele toma. E a gente vê, e eu tava prestando atenção que muitas vezes as pessoas chamam Dalila de prostituta. E não é. Na verdade, ele fica com a prostituta em casa e ele encontra Dalila em Sorek. Então são 2 mulheres diferentes. Eu sempre tinha ouvido falar que, tipo, como se Dalila fosse uma prostituta. Só que Dalila vendeu, né, Sansão. Então ela realmente não gostava dele, só estava ali por interesse. Eu E tava afim aí, do dinheiro, né? oi? Ela tava afim de dinheiro dos governadores lá, da Felista. Sim. Não tinha E amor, aí era nada no cara. E aqui a gente percebe como no primeiro casamento dele, como ele não tolera muito tempo as coisas, porque no primeiro casamento dele, ele fez um jogo e a mulher dele ficou 4 dias, a futura mulher dele ficou 4 dias insistindo para ele revelar o segredo, até que no último dia ele revelou o segredo e ele perdeu a aposta que ele fez. E aqui a gente vê Dalila no mesmo processo, ela insiste, insiste, insiste até que ele revela a verdade. E aí ele sofre na mão deles, né? Perde a visão e tal. Só que eu achei interessante que ele não tenta. A gente continua no cara imaturo e no cara sem noção do que Deus pode fazer, porque lá no final, quando ele vai derrubar as colunas, ele fala: deixe que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Então, tipo assim, ele ainda tá querendo vingança
quando ele tacou fogo, ele perdeu a aposta, foi lá e matou 30 filisteus. Ele perdeu a mulher porque o pai deu para outra, ele foi lá e tacou fogo no campo. Ele vai preso para ser entregue aos filisteus, vai lá e mata mais 1000 filisteus. Então, tudo ele faz por honra própria. Ele não faz as coisas por Deus. Ele sabe que quem dá essa força toda para ele é Deus, mas ele por Deus mesmo não faz. Ele faz por honra própria. Então aqui, tipo assim, ele pede para que Deus dê força para ele de novo, para ele se vingar dos filisteus por terem furado seus olhos, e não porque os filisteus eram seus inimigos e adoravam outros deuses. É. Ele pensava só nele, né? É bem Só que você falou mesmo, ele imaturo, né? imaturo e É, egoísta, né? ele não defendia uma causa, assim, o povo dele. Ele ficava só defendendo essa força dele aí. E foi até que ele cometeu esse erro aí, essa fraqueza dele aí, imaturidade. Sim. Pegou e falou a verdade pra mulher. Acho que já era a hora dele morrer mesmo, porque, na verdade, ele estava vivendo no meio de uma sociedade e ali não tinha povo dele, era só mais inimigo mesmo. Não, e ele só pensava mais nele do que no povo, né? É. Só no ego dele, na verdade. E é legal e a lição que tiramos é que mesmo assim Deus usa a vida dele, né? É. Para cumprir os seus propósitos. Bom, 17. Vamos lá. E havia um homem do monte Efraim, cujo nome era Mica, e ele disse à sua mãe: Os 1.100 shequils de prata que foram tirados de ti, sobre os quais tu também amaldiçoaste e falaste nos meus ouvidos, eis que a prata está comigo, eu a tomei. E a sua mãe disse: Abençoado sejas tu da parte do Senhor, meu filho. E quando ele tinha restituído os 1.100 shequils de prata à sua mãe disse: Dediquei totalmente a prata da minha mão ao Senhor para o meu filho, para a confecção de uma imagem esculpida e de uma imagem fungida. Agora, portanto, eu a restituirei a ti. Porém, ele restaurou o dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 shequils de prata e os deu ao fundidor, que deles fez uma imagem esculpida e uma imagem fundida, e elas estavam na casa de Mica. E o homem Mica tinha uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou um dos seus filhos, que se tornou seu sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, por isso cada homem não havia, naqueles dias não havia rei em Israel. Por isso, cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. E havia um moço de Belém de Judá, da família de Judá, que era levita, e ele estava ali de passagem. E o homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar por um tempo, onde conseguisse encontrar um lugar. E ele veio até o monte Efraim, à casa de Mica, enquanto viajava. E Mica lhe disse: De onde vem? E ele lhe disse: Eu sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde conseguir encontrar um lugar. E Mica lhe disse: Habita comigo e sê para mim pai sacerdote, e eu te darei 10 shequils de prata por ano, e a indumentária e as tuas provisões. Assim o levita entrou. E o levita ficou contente em habitar com o homem, e o moço foi para ele como um dos seus filhos. E Mica consagrou o levita, e o moço se tornou um sacerdote e ficou na casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, ao ver que tenho um levita como meu sacerdote. Cara, é muito louco, né? Se você parar o absurdo que ele fez. Ele pegou as moedas, constituiu um ídolo, fez uma idolatria, criou ele mesmo um templo para ele. E aí a gente vê aqui que por Israel não, no final dos 6 aqui, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava que era certo. E aí ele mesmo constituiu um sacerdote para ele, Mica, né?
dentro do templo que ele criou, cheio de ídolos lá. E quando ele viu um levita mesmo de Belém, que provavelmente estava fugindo de Belém e não tinha conhecimento real da palavra, ele aceitou se tornar sacerdote, sabendo que o sacerdócio só é para os descendentes de Arão, e não da tribo de Levi. E ali ele comete o erro, né, de se tornar um levita e Mica acha que o Senhor está se agradando com isso, né? São Engraçado que ele sabia que ele estava errado, né? Quando ele viu um levita, ele já sabia que ele estava fazendo coisa errada. erros atrás de erros. É. Adora muito Deus. Continuar a história. 18. Naqueles dias, não havia rei em Israel. E engraçado que isso fica sempre bem claro, né? Uhum. E a tribo dos Danitas estavam procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então os filhos de Dan enviaram 5 homens entre todas as famílias à sua tribo, homens valentes, de Zorá e de Estaol, para espiar e explorar a terra. Eles disseram: vão e explorem a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Chegaram perto dele e lhe perguntaram: quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? E o que prende você a este lugar? Ele respondeu: assim e assim Mica fez comigo. Ele me contratou e eu me tornei sacerdote dele. E eles lhe disseram: então, por favor, consulte a Deus para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar. O sacerdote respondeu: vão em paz. O caminho de vocês está sob as vistas do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo o costume dos sidônios, em paz e sem desconfiança de nada. Nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, os oprimissem. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com outros povos. Então os 5 homens voltaram aos seus irmãos de Zorá e Estaol, e esses irmãos lhe perguntaram: e então, o que nos dizem? Eles responderam: preparem-se e vamos atacá-los, porque examinamos a terra. Preparem-se e vamos atacá-los, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Vão ficar aí parados? Vão ficar aí parados? Vão depressa e ocupem aquela terra. Estamos lendo os Juízes, capítulo 18, versículo 10. Quando chegaram lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. A terra é ampla e Deus a está entregando nas mãos de vocês. E é um lugar em que não falta nada do que existe na terra. Então partiram dali, do meio da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados com as suas armas de guerra. Juízes 18, versículo 12. Subiram e acamparam em Kiriat-Jearim, de Judá. Por isso aquele lugar é chamado de Manaé-Dan. Até o dia de hoje fica a oeste de Kiriat-Jearim. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: vocês sabiam que numa daquelas casas há uma instalação sacerdotal, alguns ídolos do lar, uma imagem de escultura e uma fundição? Decidam, pois, o que vão fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita, que era a casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens da tribo de Dan, armados com suas armas de guerra, ficaram à entrada do portão. Porém, os 5 homens que tinham ido espiar a terra entraram na casa e espalharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, enquanto o sacerdote estava em pé à entrada do portão.
com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Quando eles entraram na casa de Mica e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal e os ídolos do lar e a imagem de fundição, o sacerdote perguntou: "O que é que vocês estão fazendo?" Eles responderam: "Fique calado, não diga nada a ninguém. Venha conosco e seja o nosso conselheiro e sacerdote. Ou você acha que é melhor ser sacerdote na casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel?" O sacerdote ficou contente, pegou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Eles deram meia volta e partiram, não sem antes colocar diante de si as crianças, o gado e os seus bens. Quando eles já estavam longe da casa de Mica, os vizinhos deste se reuniram e foram atrás dos filhos de Dan. Eles gritaram para os filhos de Dan que voltassem. Perguntaram a Mica: "O que é que você quer? Por que você convocou todo esse povo?" Mica respondeu: "Vocês pegaram os deuses que eu fiz e também os meus sacerdotes e foram embora, o meu sacerdote e foram embora. O que sobrou de mim? E vocês ainda me perguntam o que é que você quer?" Porém, os filhos de Dan lhe disseram: "Seria melhor você ficar calado, porque senão algum dos nossos homens poderia ficar irritados e acabaria atacando você. Nesse caso, perderia a vida, você e os da sua casa." Assim, os filhos de Dan seguiram seu caminho, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, deu meia volta e foi para casa. Os homens de Dan levaram as coisas de Mica Os homens de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele, e foram a Laís, a um povo que vivia em paz e sem desconfiança de nada. Mataram os moradores a fio de espada e queimaram a cidade. Não houve ninguém que os livrasse, porque moravam longe de Sidom e não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale, junto a Bet-Reob. Os filhos de Dan reedificaram a cidade e passaram a morar nela. Eles chamaram, eles chamaram Dan, segundo segundo o nome de Dan, seu pai, que era filho de Israel. Porém, no passado, o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus estava em Siló. Bom dia, Maria. Bom dia, Beth. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente, Bom a minha dia. vida deu uma mudada, assim, que daqui a pouco já tô saindo, por isso que eu não tô participando, mas muita saudade. Saudade de você também. Aham. Mas estamos aqui, firme e forte. Legal. A gente está entrando agora às 5 da manhã, tá? Mais cedo. Ah, então vai ser bom, então, 5 da manhã, porque às mais 6 cedo. horas, daqui a pouco eu já tô cuidando da minha neta, minha nora tá trabalhando, entrando às 6 da manhã no hospital, 6 horas já pego ela e vira aquele tumulto. Tá vira loucura, né? Tá bom. Então a gente vê de novo aqui um povo que se perde na idolatria, né? Que não conhece e vê outros que vêm e derruba. Eu achei bem interessante esse levita bem vendido, né? Quem dá mais, eu tô indo. E eles constroem, na verdade, um templo e um sacerdote falso, né? Dentro da tribo de Dan. Terrível. E isso aí aconteceu, ficou um bom tempo sem rei, né, Déder? Era Mas tipo, era é só um homem forte, tipo os governadores, os líderes, né? porque, na verdade, Deus nunca Era, quis rei aham, para seu povo. E também, tipo um juiz mesmo, né? Eles escolhiam um cara, nomeava assim, fala assim, ó, quem tem mais liderança aqui, vamos fazer isso, isso, aquilo.
para buscar, era Deus levantando alguém para buscar o povo dele de novo. Que na verdade funcionava assim, Deus nunca Ele quis um rei clamando. para o seu povo. Então eles Uhum, tinham assim, são várias famílias. Então dentro de uma família existia o patriarca, que era o juiz de confronto dentro daquela família. Então se dentro sim. de uma família a gente constitui aí de 30 a 70 pessoas. Então se havia conflito ali dentro, esse patriarca resolvia. Se havia conflito entre famílias, os patriarcas resolviam. Então eles eram juízes. E, na Uhum, verdade, é aquele cara que resolve o problema. Se havia um conflito entre várias famílias, e aí o juiz daquela cidade, daquela tribo, resolvia. Se havia um conflito entre tribos, aí eles se reuniam outros juízes, né? Outros patriarcas e resolviam. Aí, se havia um conflito entre várias tribos, aí eles se reuniam os anciãos, provavelmente, né, daquelas tribos que eram eleitos e resolviam. Assim como também eles se juntavam para resolver problemas de fora, quando outras tribos eram atacadas, por exemplo, a gente vê lá em Débora. Mas muitas uhum, vezes precisava se resolver com o poder de Deus. Então sim. Deus levantava juízes, levantava pessoas fortes, ou às vezes com dons, para poder resolver o problema daquela tribo e daquela região. Como a gente já viu aqui no mapa, você vê que os juízes eles não eram levantados para resolver um problema de toda Israel. E sim, ele resolveu o problema de uma localidade. Por exemplo, Uhum, a gente tem aqui vários. Ó, o primeiro juiz resolveu o problema ali em Manassés. E aí a gente, é, juízes, cada um no ponto, resolvendo o problema em algum lugar. uhum, E aí a gente vê o último aqui, que foi Sansão, que ele estava ali em Dan e na tribo de Judá. Aí a gente tem ali Mica, esse povo já não é mais, já acabou os juízes. Isso é uma história para você ver como o povo de Israel está cada vez mais afundando na idolatria e e se distanciando de Deus. A próxima história que a gente vai ver é uma das piores que tem na Bíblia, que é terrível o que aconteceu e quase elimina uma tribo inteira do Senhor por falta de Deus na vida desses caras. Então eu vejo juízes sendo isso, entendeu? Deus levantando pessoas, não concordando com as atitudes dele. Imagina Jefité que mata a própria filha. Deus nunca pediu um sacrifício de humanos, né? Um sacrifício de pessoa para agradá-lo. E uhum, Jefité vai lá, mata a própria filha porque ele ganhou a batalha. E Deus nunca pediu isso para ele e nunca se agradou disso. Então a gente tem vários erros, sabe, do povo de Israel. Logo depois que Josué entrega o poder para eles, uhum, até a gente entrar, porque a hora que acaba os juízes, a gente entra em Samuel. Então, até entrar em Samuel e depois no meio de Samuel, aí sim o povo começa a reclamar que eles não têm rei, porque eles começam a perder muitas batalhas. E aí, então Deus levanta Saul. E aí começa a história de reis em Israel, né? uhum, sim. E aí, nessa época aí, antes de coisa, era tudo aqueles pergaminhos, né? Era escrito ali, né? E aí isso aí se perdendo, ia ficando com alguns, né, algumas cidades, essas escritas em pergaminho das lideranças. Aí o povo se perdia, né? O, Não, e não você precisa passava de pai para filho, por isso que era todos os mais velhos mesmo que teria que estar E a maioria mostrando. deles, o Delay, ele não sabia ler. É, A a maioria deles não maioria. sabe ler. Então, e que outra, quem tinha autoridade de pegar e ler eram os sacerdotes. Os mais antigos mesmo, que Não conhecia tinha a muito, né? história e tinha algumas coisas escritas, igual hoje existe museu, algumas coisas assim, às vezes na época lá, algumas cidades não acabava por tudo, tinha porões, aí acabava descobrindo alguma escrita com pergaminho, e aí é onde que Deus levantava alguém. E abandona, né? Se você for lá em Reis, você vê que um dos reis, sem querer, encontra o pergaminho e a história de Israel. Então vai ficando de lado, sabe? Vai deixando de lado. Hum, É igual aqueles caras que têm a Bíblia em casa, mas nunca abriram para ler. é, É um livro que muda a sua vida, muda a sua história, só que tá lá.
ou então aberto num salmo. Não É, serve para nada. não mostra a pessoa mais velha ali daquela casa, não treina, não ensina os filhos, e aí vai se perdendo na terra. Essa É daí foi bem forte, diferente. hein? Tem a Bíblia em casa e não lê? Então, né? Também Infelizmente. achei, Maria. É, Eita. porque assim, o que a pessoa. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, do meu ponto de vista, pelo seguinte: a pessoa acha que pelo fato dela ter a Bíblia, ela diz o seguinte: eu tenho a palavra de Deus, somente. Mas ali ela se esquece que adiantou nada, é um livro sem. Tô Não salvo, né? tem, não tem validade para ela. É tipo É um, assim, eu vejo nos tempos de hoje, igual antigamente, eles tinham a Bíblia lá aberta, e eu já vi isso até às vezes na minha própria família, vejo assim, teve no passado, falei assim, bom, eu tenho a Bíblia ali, eu tenho Deus no coração, Deus me conhece, eu tô fazendo certo. Tá fazendo nada, né? Tá parado igual uma planta, tá vegetando ali com a Bíblia aberta, mas não passa para ninguém, não ensina, não prospera, não vai não adiantar pode, nada. Ah, eu tô salvo, que eu sou não pode. religioso, eu leio a Bíblia, leio nada, só fica aberta no versículo lá, nunca leio. Ou escuta um rádio, um cara falando, lendo um versículo lá, tal, interpretando. Ah, lá, tô benze água no pé do rádio, algumas coisas assim. Aí fala, nossa, tô salvo, uma pessoa super, super tranquila ali, ó. Não ofende ninguém. Mas também não transborda, tá na mesma. Não, não ofende, não ajuda. É a Bíblia que É. ninguém quer ler, né? É a Bíblia que ninguém quer Uhum. ler. É igual, vi muitos ditados, cresci vendo isso. Nossa, a pessoa aí é boa, isso aí não ofende nenhuma mosca. O que que tem de bom numa mosca? É É, que a a mosca verdade tem que ser dói, né? matada A mesmo, assim, verdade é dói, é nojento. identificar, né? Mas a gente estava conversando esse final de semana sobre isso, que a Bíblia existe em níveis. Então existe aquele cara, e ontem, não sei quem assistiu o culto do Pablo ontem, ele estava falando sobre isso também. Ele falou assim, mas você chega aquele cara que fala, mas eu já li a Bíblia 8 vezes. Eu já li a Bíblia 10 vezes. E daí? Você vive a Bíblia? Eu achei muito bom, cara, o exemplo que ele usou. Porque nosso relacionamento com Deus tem que ser intimidade. É, E a intimidade, por exemplo, o homem e a mulher, ele não fica contando quantas vezes ele teve intimidade com a sua esposa. Ah, eu já tive intimidade com a minha esposa 400 e poucas vezes. Não, cara. uhum, é, Então ele usou uma comparação que você para pensar, caraca, não importa quantas vezes eu li a Bíblia, importa a intimidade que eu tenho com Deus diariamente. E muitas vezes, igual uma vez eu perguntei para uma senhora, eu já li a Bíblia várias vezes. Eu falei, tá, mas a senhora entendeu? Ela entender é mais difícil, né? Então o que significa que adianta? Ler a Bíblia, falar que lê a Bíblia em um ano, falar que já leu a Bíblia 10 vezes, a hora que você questiona algo sobre a Bíblia, não sabe responder. Por quê? Porque a Bíblia ela não foi feita para ler, ela foi feita para estudar. Você precisa E, ela estudar. se re- e a palavra de Deus se renova todos os dias, né? A gente pode é. ler um versículo hoje, a gente tem o entendimento. Aí a gente toma um pouquinho mais de leite, come um pouquinho mais de mingau, lê de novo, é outro entendimento. Fala, meu Deus, fazia tudo errado. Então, a gente é um estudo constante, né? Sim. Constante. Todos os dias aprendemos com a palavra de Deus. E a gente vê lá em Apocalipse quando João ele vê um anjo que está com um pé na água, outro na terra, e aí tem 7 raios, 7 trovões. E aí quando João vai escrever sobre, o anjo vem e fala para ele, não escreve porque isso não é para o seu tempo. Então existem revelações e novidades e milagres e sinais e coisas que não estão na Bíblia que vão acontecer na nossa geração. Eu acredito que é nesse tempo dessa geração do fim. E coisas que
as pessoas não vão conseguir entender. Por quê? Porque é para essa geração. São revelações, são sinais para esse tempo. Então a gente está vendo o quê? Eu vejo pessoas com mais sede de entender do que de ler. Então, eu não sei se é para mim porque as coisas que eu vejo, mas, cara, quando você procura entender a cultura judaica, procura entender as coisas no hebraico, quando você sai da leitura da Bíblia e começa a estudar por que que esse povo fazia essas coisas, por que Deus mandou tirar o povo de volta e o povo não tirou, por eles não tirarem, eles se afastaram de Deus. E aí a gente vê aqui, ó, o capítulo 19 começa: naqueles dias não havia rei em Israel. Então eles começam a se preocupar com isso. O cara que está contando a história de Juízes, ele está preparando o povo para Samuel. Então, a hora que o povo chega, a hora que você começa a ler isso, vamos nos colocar na pele de um judeu. A hora que eu começo a ler isso, e aí quando eu vou para Samuel e percebo que o povo começa a clamar Samuel por um rei, aí você fala, mas eles estão fazendo isso porque em Juízes o povo se perdeu por falta de um rei. Não, o povo se perdeu por falta de intimidade com Deus. O povo se perdeu porque eram desobedientes a Deus. O povo se perdeu porque não passaram aos seus filhos e netos o que Deus tinha feito com eles no Egito. Então, aí se tornou um povo idólatra, um povo que consumia as coisas que não vinham do Senhor. Então, aí a gente vê, aí quando Deus aceita que tenha um rei, é muito interessante porque Samuel deixa bem claro: olha, ter um rei não é tão bom quanto vocês pensam. Deus é rei sobre vocês e vocês são livres. Só que ter um rei, ele vai pegar os seus filhos jovens e tornar eles soldados. O rei vai pegar o seu dinheiro para poder construir riquezas. O rei vai fazer vocês de escravo. E vocês acham que não. E aí você vê Saul começando super bem e no final sendo um rei péssimo. Aí a gente vê Davi sendo um bom rei, Salomão começando a ser um bom rei, mas ele escraviza um monte de gente para construir o templo e a sua casa. E todos eles pegavam, já era cultural, pegar o jovem para ir para o exército. Exército, batalha, morte. Então, tipo assim, ter o rei não era algo assim, nossa, que massa, temos um rei. Não. Era melhor continuar tendo Deus como um rei e cuidando de Israel. Mas o povo precisava aprender a obedecer às leis que o Senhor tinha colocado na mão de Moisés e de Josué. Vai ser 6 horas, não vai dar. Amanhã a gente volta e termina. Volta 3 capítulos, né? Está sendo bom, né? E assim é hoje em dia, né, seu Ed? A religiosidade massacra as pessoas, colocando um líder à frente e a pessoa só faz só aquilo. Colocou venda nos olhos e não segue mais nada. Então, aí a gente vê as palavras de vida e palavras de morte, né? Pessoa que é cega. E nos dias de hoje acontece isso, né? Pessoas Eu ficam tava cegas, seguindo uma pessoa sem instrução de Deus. sábado, a gente tava conversando, e eu domingo tava conversando com a Mar sobre isso também, que hoje a gente tem um problema chamado que às vezes as pessoas não percebem, mas ela idolatra os pastores, os líderes, os padres. Há uma idolatria do cara que está no palco, do ponto, às vezes, de obedecê-lo cegamente, sabe? Sem questionar realmente se aquilo que ele está falando é verdade. Mas, tipo assim, ó, eu gosto de juntar 2 versículos, né? Conhecereis a verdade, pois a verdade vos libertará. Mas como você vai conhecer a verdade se o meu povo padece por falta de conhecimento? Então, para você conhecer a verdade, você precisa conhecer a palavra. Mas se você padece por falta de conhecimento, se você não tem conhecimento da palavra, se você não lê a palavra, você não tem liberdade. Porque você, sem querer, é doutrinado e escravizado por aquele que conhece a palavra. Sim, ou às vezes só quer ouvir aquilo que lhe convém.
É para mim, estou fazendo, e o resto é resto. Ah, tem que ter sacrifício? Não. Então não é para mim. E aí a gente entra nessa cultura hoje desse crente que é mimizento, né? Que se você o exorta, se você fala mais firme com ele já vira o nariz para você, já não aceita a exortação, não porque Jesus é amor, porque Deus é amor. Então tá, cara, lá no Antigo Testamento, em Malaquias, fala que ele guarda a ira no seu coração pro dia final. E aí? E hoje em dia, a gente vê muitas pessoas assim, que são fervorosas, leva a palavra de Deus, porém você não pode contrariar. Você contrariou, já não dá mais certo. Por quê? Porque não é humilde. Leva a palavra de Deus na mentalidade dela, porém não é humilde para aprender. Então, eu acho que a humildade precede honra nisso daí, em todos os sentidos, né? É que nem o senhor falou, esses 2 versículos fecham, chave de ouro. Sim. É que nem o Pablo Fê faz. Tô caminhando, tô ofegante. O Pablo fala, ele não precisa ser um pastor, um líder para poder levar a palavra de Deus. Ele sacode a pessoa e fala, vai lá e lê. Tá na Bíblia, vai. Conhece. A gente passou a vida inteira falando de Santa Ceia, apontando, você não pode tomar, porque você fez isso. E sendo que era para todos. Então, começa por aí. E a ceia Se de uma santa não coisa tem nada. assim, entendeu? Aí já começa assim, impondo uma regra santa. Então, tipo assim, tudo que é santo não vou nem tocar. Não posso, sou pecador, sou pior do que os piores. E quando Deus falou isso pra gente? Nunca. Falou, ó, todo dia a gente peca no olhar, no falar, no pensar. E todo dia, graças a Deus, a gente reconhece isso. Porque estamos conhecendo um pouquinho da verdade. E Sim, falando, meu Deus, perdoe-nos, né? E Deus vai perdoando. Mas se fosse assim, a gente não praticava mais. No outro dia, às vezes, a gente se pega praticando, fazendo a mesma prática. O subconsciente da gente grava muito mais rápido coisas que não prestam, vamos dizer assim. sim. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente não presta atenção nas escrituras, porque a gente vai lá para Mateus 7. Jesus está falando para grandes líderes que vão dizer: Senhor, Senhor, mas em teu nome eu fiz tantas coisas maravilhosas. Ele fala, afasta de mim porque eu não te conheço. E se vocês assistirem o vídeo que eu mandei ontem, ainda está no YouTube, sobre Jezabel, é bem interessante que ele fala assim: mas em teu nome expulsei demônios, é dom. Em teu nome preguei, é dom. Em teu nome louvei, é dom. Em teu nome fiz tantas coisas, tudo é dom. Mas o que Jesus quer, na verdade, quando ele fala não te conheço, se chama intimidade. Então, os dons de Deus se manifestam na vida das pessoas, mas isso não significa que Deus está com eles. Você aqui, ó, você pega juízes, é o dom de Deus se manifestando nessas pessoas, mas não significa que Deus concorda com os juízes. Entendeu? Porque olha os erros, olha as coisas que eles cometem. Olha, a gente vê ali já, quando a gente vê ali no 16, começa com Sansão se envolvendo com uma prostituta. Olha o nível do juiz que Deus escolheu para livrar o povo. Mas era o que tinha. E tipo assim, é a liberdade. Ele separou Sansão para libertar o povo. Mas Sansão escolheu o próprio caminho e cometeu erros terríveis, como outros juízes. A gente pega ali Jefeté, a gente pega Gideão no final. Gideão tem uma história massa e no final comete erro também. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes, com as nossas escolhas e buscar intimidade com o Senhor. E para ter intimidade com o Senhor, precisamos conhecer ao Senhor. E para conhecer ao Senhor, precisamos pegar a palavra dele e destroçar, sabe? Esmiuçar, pegar uma linha e tentar entender o que está querendo. Quer dizer que naqueles dias não havia rei em Israel.
Por que que o cara que está escrevendo isso insiste em falar que a culpa de tudo isso é porque naqueles dias não havia rei em Israel? É porque ele está tentando te preparar para o que vem em Samuel. Só que aí a gente pega, não, mas isso aqui na verdade é o povo que é desobediente. E quando vai para Samuel com o rei, o povo continua desobediente. E a gente vê depois lá em Reis um povo, 10 tribos sendo destruídas pela desobediência ao Senhor. Então precisamos do quê? Estar prontos para como o Senhor nos encontrará, para como Ele tem nos encontrado hoje. O Tal estava falando na mentoria, a menina perguntou assim: ah, mas se fosse assim, então eu vou deixar para o último minuto, porque aí no último minuto me arrependo e me encontro com Jesus, tá de boa. Eu falei, tá, mas e se você for atropelado amanhã? Foi seu último minuto. Então precisamos o tempo todo estar buscando o Senhor e ter intimidade com Ele, para que no dia da sua volta Ele nos encontre nele e não fora dele. Fechou, gente? Passou-se de 6 horas. Pode orar pela gente, Elisângela, para a gente finalizar, por favor? Sim. Eu te rendo graças, ó Deus, por mais um dia, por mais um estudo, ó Pai, por mais um dia estar, Senhor Jesus, buscando e aprendendo mais da Tua palavra. Que hoje, Senhor Jesus, o Senhor pode tocar nos nossos corações. Esteja conosco, ó Pai, neste dia. Esteja, Senhor Jesus, com cada pessoa que entrou na leitura hoje e das pessoas também que não entraram, ó Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor Jesus, colocando no coração de cada um o desejo de estar entrando, Senhor Jesus, e buscando cada dia mais conhecer de Ti. Buscar, Senhor Jesus, o ensinamento na Tua palavra. Eu sou muito grata, Senhor Jesus, por mais um dia de vida, por mais um dia estar aqui buscando e conhecendo de Ti. Esteja conosco, ó Pai. Esteja, Senhor Jesus, em cada local, ó Pai. Principalmente lá naquele posto onde eu tive ontem, Senhor. Esteja abençoando cada pessoa que passar por ali. Abençoa também meu pai. Abençoa, Senhor Jesus, a dona Jo, a mãe do Douglas. O Senhor conhece o coração dela. O Senhor sabe, Senhor Jesus, o que ela necessita nesse momento. E que tudo isso, Senhor Jesus, é para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.